Olá, está no ar o Gente da Gente, um programa que tem o apoio cultural da Unimed Divinópolis, a direção-geral de Flaviano Cunha, a direção de imagens de Lincoln Clóvis e a edição de Lorena Faria. E a gente sempre entrevista aqui as pessoas que participam da nossa vida no dia a dia. E você que quer resgatar algum personagem que já tenha participado do nosso programa, nos acesse no nosso endereço do YouTube, Garcia Júnior, Gente da Gente, dê o seu like e você vai assistir às mais interessantes entrevistas de personagens que marcam a sua passagem por Divinópolis. E hoje nós vamos falar especialmente dessas passagens, porque hoje nós vamos falar sobre espiritismo. Para isso, nós convidamos o palestrante espírita Vicente de Paula Cardoso. Ô Vicente, você é divinopolitano mesmo ou é como eu, um forasteiro, como se diz por aqui? Nasci em Divinópolis no dia 7 de dezembro de 1951. Sou natural mesmo de Divinópolis. As origens da sua família? Meus pais, meu pai é de São João del Rei e minha mãe é natural também de Divinópolis. São João del Rei é uma cidade muito especial para nós, né? Lá nós tiramos o nosso tempo militar, até no ano da Copa de 70. E São João, né, sempre foi uma cidade, além da sua história, uma cidade muito aconchegante, muito aprazível, né? Muito bonito, realmente. Ô Vicente, você já nasceu num berço espírita ou se enveredou pelo espiritismo no passar do tempo? Minha família é tradicionalmente católica. Meus pais, eu residi ali na rua Itapecerica, onde eu nasci, em esquina com a Getúlio Vargas. E depois nós moramos na rua Itapecerica, ali perto da casa dos Pardini. Depois mudamos para a rua Bela Vista, ao lado da Catedral. E é ali que realmente eu percebi de que toda a minha família tinha um apego muito grande ao catolicismo. E eu devo muito ao catolicismo, porque eu aprendi no catolicismo muitas coisas lindas que até hoje me trazem recordações. Os meus pais tinham a pretensão que eu fosse um padre. Minha mãe, especialmente, gostaria que eu estudasse para padre. Mas eu não tinha vocação para padre, embora muito católico, fervoroso, mas eu fui me tornar espírita quando eu tinha 24 anos de idade. Quando eu me casei, eu me aproximei do movimento espírita em Divinópolis e estou até hoje como espírita, praticante, palestrante. Tem um centro de estudo e pesquisa espírita, onde nós temos um laboratório de estudo e pesquisas científicas, inclusive de fenômenos paranormais, e assim me tornei espírita e estou participando aí em Divinópolis de todos os centros espíritas. Nessa sua transição do catolicismo para o espiritismo, você chegou a ter alguma manifestação mediúnica, alguma coisa parecida? Não tive assim, nenhuma coisa que pudesse demonstrar fenômenos que pudesse me despertar. Foi mesmo a curiosidade, porque eu perguntava muito ao meu pai a respeito de Deus. E meu pai, tradicionalmente, dizia, essas coisas não se perguntam, são mistérios de Deus. Eu ficava, mas como mistério de Deus? Eu tinha um interesse muito grande em conhecer os mistérios de Deus. E aí foi que me despertou, foi o conhecimento, foi a busca da verdade que eu não obtive na igreja. Embora aprendi muita coisa na igreja católica, mas eu fui realmente desenvolver o maior conhecimento foi dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita, como nós conhecemos, é uma iniciativa do francês Allan Kardec, ou antes apareceram outros personagens que promoveram o espiritismo? Olha, o espiritismo mesmo, ele é de todos os tempos da humanidade. Ele está presente em toda a história, desde o princípio de tudo. Ele está presente em todas as religiões,
inclusive no próprio catolicismo, porque os princípios básicos da doutrina espírita são os mesmos princípios básicos do catolicismo, salvo que a doutrina espírita ela vai surgir no século XIX, através das manifestações esparsas na França. Allan Kardec era um homem, um pedagogo, um homem voltado muito para as questões culturais naquela época, e muito cético. Tomou conhecimento dos fenômenos, e através do conhecimento dos fenômenos, despertou ele. E ele aproximou desses fenômenos, e os próprios fenômenos trouxe da espiritualidade a ideia que precisava construir e constituir de uma doutrina que pudesse interpretar o espiritismo de todos os tempos da humanidade. Porque o espiritismo, que é justamente tudo aquilo que vem dos espíritos, porque a palavra espiritismo está cunhada em dois vocábulos. Espírito, ismo, quer dizer um sufixo que quer dizer oriundo. Por exemplo, budismo, oriundo de Buda. Cristianismo, oriundo do Cristo. Espiritismo, oriundo dos espíritos. Então, Allan Kardec tomou essas comunicações todas e organizou metodicamente, como pedagogo que ele era. E fez, então, a esse corpo doutrinário que nós chamamos de doutrina espírita. Então, sendo o espiritismo de todos os tempos da humanidade, porque em todos os tempos da humanidade os espíritos manifestaram. Manifestaram através dos médiuns naquela época e davam os seus grandes ensinamentos. E a doutrina espírita, ela é ciência, ela é filosofia com consequências morais. A doutrina espírita, ela veio para interpretar tudo que o espiritismo nos trouxe até o presente momento. Ô Vicente, antes de Kardec, tivemos outras lideranças do espiritismo? Não bem liderança, mas tivemos vários fatos notórios. Por exemplo, Hydesville, Nova York, Estados Unidos, anos 1847, os fenômenos de Hertz, da família Fox, que eram batidas que ocorriam nos móveis. E era uma entidade espiritual tentando comunicar com as irmãs Fox. E ali se travou a primeira comunicação espiritual que despertou o mundo inteiro. Aí a Europa, a América do Norte, todos foram despertados para aquilo que estava por trás do fenômeno espiritual da família Fox. Era justamente a doutrina nascedora de todos aqueles fenômenos que precederam a própria teoria, que é o ensinamento que a doutrina espírita nos traz em tempos de hoje. E esses ensinamentos, Garcia, é justamente a interpretação do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita é a revivescência do cristianismo puro. É o cristianismo redivivo, o cristianismo nascido na Palestina de 2000 anos atrás. E não o cristianismo instituído por Santo Agostinho, no ano 325, por aí. A mediunidade é uma faculdade, assim, ela é inerente a certas criaturas que a receba como dádiva do céu, não para usá-la para explorar a incredulidade e nem tirar lucros financeiros. Embora muitos aproveitam dos resultados e tiram seus próprios benefícios, como João de Deus, está aí notoriamente, o seu trabalho foi desmascarado ultimamente, e, no entanto, assim, por trás de todo aquele trabalho do João de Deus, há toda uma exploração comercial, há todo o intuito de tirar benefícios materiais, o que, na verdade, não corresponde muito com o Zé Ligó. Zé Ligó era uma pessoa que trabalhava gratuitamente, e a mediunidade de curas é uma faculdade que está assim, ó, dar de graça o que de graça recebestes. A faculdade vem dos espíritos que nos proporciona essa condição de poder obter e fazer com que as pessoas encontrem a cura. Na verdade, ninguém cura ninguém. Na verdade, somos nós mesmos que nos curamos. Tem até uma passagem, né, que Jesus diz, tua fé te salvou, Sim, né? Sim, o cego de Jericó, a hemorroíça, foi um fenômeno do Evangelho que mostra a tua fé, na segunda pessoa. Jesus disse, na tua fé te curou. Então, ele devolveu para a pessoa que a atitude da cura estava nela mesma, embora a questão da causa da enfermidade está na própria pessoa.
E o efeito se remonta à causa. Pela causa você identifica e trabalha na causa novamente, eliminando assim a problemática do efeito. Foi o que Jesus fez. Jesus, na verdade, não operou milagres. O que Jesus realizou foram fenômenos que nós realizamos dentro da casa espírita. Ele mesmo disse, Garcia, tudo que eu faço, vós podeis fazer também, e muito mais. Palavra de Jesus. Tudo o que ele fazia, nós poderíamos fazer também, porque esse dom é de Deus. Esse dom é Deus que nos concede essa capacidade de nós proporcionarmos ao outro a grande possibilidade de receber aquela energia fluídica na hora do passe. Mas nós temos também auxílio espiritual, o mentor espiritual que está do nosso lado, nos assistindo, proporcionando ao paciente os recursos medicamentosos fluídicos, restabelecendo assim aquela condição, mas deixando a cargo de que o suposto paciente, recebendo os benefícios ali, que ele mude o comportamento, que ele se renova, porque senão ele vai tornar novamente doente, ele reincide nos mesmos erros de então, ele vai adoecer novamente. Então a doutrina espírita, ela trabalha com os recursos alterativos, ela nos ensina a renovação, a transformação interior da criatura humana, trabalhando em nós as nossas condições de inferioridade, condições mentais, físicas. A doutrina espírita nos orienta como viver bem. Como diz o Cristo, eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida, e a têm em abundância. E as nossas vidas têm sido vidas de lambanças. Vícios e mais vícios, mazelas, maus costumes, isso nos adoece. E a doença começa aqui, na mente. Ela chama-se enfermidade. E retrato no físico como doença. Então, o papel da medicina é de suma importância, que a medicina trabalha o corpo. A doutrina espírita, através do evangelho, trabalha a alma. Cura-se a alma, certo? O corpo estará curado. Então, a enfermidade é mental, é psíquica, retrato no corpo físico. Portanto, que tem doenças que a medicina não tem alcance, porque elas são de ordens psíquicas e não puramente patológicas fisicamente. Nós estamos conversando aqui nesse Gente da Gente com o Vicente de Paula Cardoso, que é palestrante espírita, aqui no nosso programa, que tem o prestígio cultural da Unimed. Ô Vicente, e a reencarnação? Aliás, tem até aquele fenômeno, né, de Jesus no monte. Sim. Quando aparecem para ele... Monte Tabor, quando aparecem Moisés e Elias. Né? Como é que é esse fenômeno que os espíritas acreditam, os católicos não, que é a reencarnação? Bom, Jesus tomou João, Pedro e Tiago e os convidou a subir o Monte Tabor. E lá adiante... Monte Tabor fica em Israel. Naquela região toda ali da Palestina. Ali da Palestina, isso, né? É um monte muito considerado um monte sagrado, né? Pelos judeus. Subindo ali, Jesus, então, diante de João, Tiago e Pedro, ele se transfigurou. Quer dizer, através dele, quem se apresentou de forma bem visível? Moisés, que já havia falecido há quase 2000 anos antes. E Elias, né, que também já havia falecido há décadas. Ali se apresentou esses dois grandes apóstolos, grandes vultos do cristianismo hoje. E aí Jesus demonstrou para eles de que, na verdade, a morte não existe. A morte é uma disjunção molecular do perispírito com o corpo físico. E Jesus demonstrou que todos nós somos imortais. Este fenômeno da transfiguração do Monte Tabor, ele comprova a imortalidade da alma. Sendo a alma imortal, nós não temos muitas vidas, nós só temos uma vida. Antes, durante e depois. Uma vez criado por Deus, Garcia, nós somos imortais, nós somos eternos, mas nós temos existências. Por exemplo, estamos aqui agora no estúdio da TV Candidez, fisicamente, presencialmente aqui, num corpo físico. Daqui, não sei quanto tempo, a morte nos pega de surpresa, nem avisa.
E a morte vem consumir o nosso corpo, a nossa vestimenta, a nossa indumentária física. Mas eu e você, Garcia, nós permanecemos do jeito que nós nos encontramos. O mesmo Garcia, o mesmo Vicente, com os hábitos e costumes. E a gente, então, muitas das vezes, de acordo com o que nós fizemos durante a nossa existência corporal, que essa aqui agora é uma existência corporal, a gente, então, passa para outra existência, que é a espiritual, como nós estamos. Não, a morte não muda nada para nós, a morte é somente do corpo físico. E nós permanecemos em colônias espirituais, que são estágios espirituais, aguardando novas oportunidades de nós voltarmos aqui através da reencarnação. Esse fenômeno que a gente percebe que ao longo da história, a própria igreja, no ano 553, Justiniano, ele tinha uma esposa que ela veio do Meretrício, e ela temia, naquela época, poder reencarnar na negritude. Ela temia a negritude. Ela então disse ao Justiniano, maridão dela, olha, você vai aproveitar e vai calar a boca de todos os judeus de que não existe a pré-existência da alma. Quer dizer, que a alma não existe antes. Porque a alma, segundo hoje a Igreja Católica, a alma é criada no momento do nascimento do corpo. O que comprova que, na verdade, não é bem assim. A alma pré-existe o nascimento do corpo. Existe antes. Né? Existe antes. Porque Deus nos criou para a vida eterna. E nós alternamos de acordo com as necessidades, as existências corporais e espirituais. E a reencarnação é reentrar na carne, novamente, num outro corpo, formado para este. E não no velho corpo. O velho corpo apodreceu, voltou à mãe natureza, seus elementos. A gente então entra no ventre materno ali, no blastocisto, que são 64 células dos gametas masculino e feminino. Você tem os gametas, você tem o óvulo e o esperma. Quando fecunda, você tem o ovo. O ovo, pela mitose, ele reproduz em 8 células, chamadas zigoto. O zigoto em 16, 32, 64 células. Nós entramos, nós acoplamos eletromagneticamente a 64 células. E ali, então, prossegue, então, esse embrião, o seu desenvolvimento, o feto, 9 meses ou um pouco menos, nascimento. Então, na verdade, eu quero dizer, Garcia, que a reencarnação, ela existia na igreja. E Justiniano a proibiu, certo? Num concílio de Constantinopla, 2, ele a proibiu. Por quê? A sua esposa mandou que ele proibisse, porque ela tinha medo de reencarnar negra. Oh. Porque ela havia mandado matar mais ou menos quase 300 prostitutas naquela época. Porque ela veio do Meretrício. Então ela temia, porque naquela época prevalecia a chamada roda de Sansara, do velho hinduísmo, de 6.500 anos antes de Cristo. Então, era comum naquela época falar da roda de Sansara, que é esse o fenômeno da reencarnação. Reencarna, desencarna, reencarna. Certo? Então, a ressurreição, predita por Paulo de Tarso, nas suas cartas aos Coríntios 35, versículo 39 até o 56, ele coloca para nós a ressurreição da alma, a ressurreição dentre os mortos. Quando ele fala da ressurreição dentre os mortos, lá no 35, 46, ele coloca que sair de entre os mortos, porque a palavra dentre é uma preposição, quer dizer, sair de entre os mortos. E quando ele fala assim, ressurreição dos mortos, é a morte do corpo físico, o nosso ressurgimento no mundo espiritual. Com o quê? Não com o corpo de carne, mas com o nosso perispírito. Nós temos um corpo energético, um corpo chamado MOB, modelo organizador biológico. Na doutrina espírita nós chamamos de perispírito, que é o corpo de manifestação do espírito, que é o corpo da ressurreição. Palavra do próprio Paulo de Tarso. Há corpo animal, há corpo espiritual, certo? Um é da condição da terra, o outro é da condição no mundo espiritual.
Paulo de Tarso, né? Só para efeito de esclarecimento, é São Paulo. É o São Paulo. É São Paulo. Eu admito muitas obras, o trabalho de todo Paulo de Tarso, o São Paulo. São Paulo é 100 anos praticamente depois de Cristo, uma coisa mais... Eu não sou assim... Na verdade, não chega a esse tempo todo, não, né? Porque, na verdade, o Paulo de Tarso, né? Eu até diria que ele é contemporâneo do próprio Cristo, né? Porque, certa feita, depois do falecimento de Jesus, a sua passagem, então, o seu translado... Mas conviveram São Pedro e São Paulo, né? São Pedro, quer dizer, de certa forma, foi um dos grandes, um dos eles conviveram no mesmo tempo e tal. Eles tinham mais ou menos uma certa... As pessoas viviam mais, né? Naquele tempo, certamente, né? Eram mais conservadores, a vida era mais aproveitável. Não tinha poluição. Não tinha tantos vícios como hoje, que encurta a vida, né? Então, certa feita, Jesus aparece para Paulo de Tarso e o questiona ele. Paulo, na verdade, ele nem chamava Paulo, ele chamava Saulo, Saulo de Tarso. Sim. Né? E quando Jesus aparece para ele à estrada de Damasco, diga a ele assim, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo era perseguidor dos cristãos. Essa frase é famosa. Foi nesse momento em que o Saulo de Tarso, ele se converte, aqui ó, ele se converteu, ele volta para dentro de si. Quem que ele encontra? Jesus. Quando ele fala assim, já não sou mais eu mais quem vivo, mas ele é quem vive em mim, o Cristo. Olha, foi a partir de então que esse Saulo, ele volta para junto dos amigos. E quando chega aos amigos, os amigos o recebem, o abraçam e fala assim, Paulo, Paulo, tu voltastes. Porque a palavra Paulo, inteligivelmente, quer dizer o menor dentre todos. É o significado do nome, significado. Né? É bonito. Então, são passagens assim muito interessantes, porque o Paulo de Tarso, o São Paulo, ele coloca muito bem o fenômeno da ressurreição. Ele não chamou reencarnação, porque a palavra reencarnação ela foi cunhada pela doutrina espírita. Quer dizer, ela foi elaborada pela doutrina espírita, pelos espíritos. Porque o mesmo fenômeno da reencarnação hoje, segundo a doutrina espírita, foi chamado de parangênese ou paragenesia no Egito. No judaísmo foi chamado de ressurreição. Lá nos Vedantas, 6.500 anos antes de Cristo, chamava-se metempsicose. O fenômeno é o mesmo, é o fenômeno de reentrar na carne, certo? Numa outra carne, um outro corpo formado para tal. Então, a doutrina espírita, ela comprova dentro da mecânica quântica, da física quântica, o fenômeno da reencarnação. Se fala muito hoje, né? Já estamos quase no final do programa, se fala muito hoje em ETs, OVNIs, não é? Eu confesso que acompanho alguns episódios do canal History Channel. Muito né? bonito. Como é que o Espiritismo trata isso, hein? Olha, o Evangelho de Jesus nos coloca, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já teria dito. É melhor que eu me vá vos preparar este lugar, porque se eu não for, eu não voltarei para vós. Então, Jesus, quando coloca há muitas moradas, ele está dizendo que no universo, que é a casa do Pai, há muitos mundos, certo? Essas moradas significam a nossa condição de consciência individual, pessoal. Estamos aqui agora, eu sou uma consciência. Você, Garcia, é outra consciência. Então, esse mundo aqui, esse mundo aí, cada um de nós tem o seu próprio mundo. E nele está a presença magnífica de Deus. Porque Deus é imanente e transcendente à criatura humana. Imanente que ele manifesta aos homens através dos próprios homens. Transcendente porque ele supera tudo que é humano, tudo que é criação. Ele é criador, ele é inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, inteligência substantivo. Quando ele nos cria, ele vai nos adjetivar, nos criando como princípio inteligente. Inteligente é adjetivo. Então, Deus nos qualifica, nos dá a qualidade de criaturas inteligentes. Então, nós somos criaturas que temos uma consciência e nela moram as leis de Deus. É na consciência que está o juízo e o juiz. É a condição que nos absorve, mas que também nos condena. Pode o mundo inteiro nos condenar, mas se a minha consciência me absorve, basta.
Mas se a minha consciência me condenar, pode o mundo me absorver, que basta também. Então, essa relação nos faz perceber que há orbes, há planetas, onde há mundos muito melhor do que a Terra. No próprio Evangelho de Jesus nos coloca que nessa escalada dos mundos, nós temos mundos primitivos, mundo de expiação e provas, mundo de regeneração, mundo ditoso, mundos felizes, que são estados de consciência. Estado de consciência, simplesmente. Não são necessariamente planetas assim com coisas. Você vive o seu mundo intrínseco, a sua consciência, a que você está ali o tempo todo trabalhando nela. Esse é o estado de céu da qual Jesus se refere. Existe os extraterrenos? Existe. Nos visitou a vida inteira, como nos visita até hoje. Os espíritos que manifestam a nós, através dos fenômenos mediúnicos, são verdadeiros, muitos deles, extraterrenos. Quer dizer, são espíritos que vivem em outros planos espirituais, em outros orbes. Talvez pertençam até a outras galáxias, certo? A outros sistemas solares, que vêm através da sua condição de desdobramento, manifestar através do médium. Então, muito bem. É muito longo, sabe, Garcia? A doutrina espírita é uma doutrina baseada em fatos, em comprovações científicas, não é suposições, não é achismo, é comprobatório. Esse, o Gente da Gente, um programa que entrevista pessoas com o prestígio cultural da Unimed Divinópolis, com a direção-geral do Flaviano Cunha, a direção de imagens de Lincoln Clovis, e vamos ficando por aqui, agradecendo ao Vicente de Paula Cardoso, palestrante espírita, por essa entrevista. E lembrando a você que nós estamos também no YouTube. Inscreva-se no nosso canal Garcia Júnior, Gente da Gente. Você vai ver diversas entrevistas com pessoas realmente interessantes e pessoas que se destacam na nossa sociedade. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Vicente de Paula Cardoso, Gente da Gente. Gente da Gente.